Oi, 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 boa noite, boa noite. Vamos chegando. Espero que você esteja muito bem. Já chame um amigo, uma amiga. Vamos bater um bate-papo rápido hoje no nosso processo de desbloqueios e ativações energéticas para abertura de caminhos, né? E eu estive pensando aqui, quantas vezes no nosso caminhar a gente acaba se bloqueando, dificultando a nossa caminhada por processos, por condicionamentos, por experiências, por situações do passado que acabam influenciando a nossa vida hoje, né? Quando aconteceu alguma coisa lá atrás e surge uma lembrança, um gatilho que traz isso para o momento atual e acaba dominando a situação. Isso é tão inconsciente que a gente não percebe na hora, mas isso acaba atrapalhando muito a nossa vida. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo essa semana. E eu perdi meus óculos, né? Eu tenho miopia, não é nada grave. Eu só uso os óculos mesmo para dirigir, para ler as placas de rua, né? E não sei, a última vez que eu usei foi na quarta-feira. E só ontem, quando eu fui dirigir, falei, cadê os óculos? Aonde que os óculos estão? Procurei em todos os lugares, porque ele sempre fica guardado, né? E não achei. E naquele momento me deu uma coisa, e era uma tristeza junto, uma vontade de chorar, ao mesmo tempo uma autocobrança muito grande, uma crítica, porque você não guardou, porque você perdeu, esses óculos são caros, e quanto você tem que trabalhar para poder comprar esses óculos de novo e você não tem uma cópia, e você vai ter que marcar o oftalmo, passar no médico, e você vai ficar sem óculos, como que você vai fazer? Você vai ter que voltar para sua casa lá no interior, e você vai como sem esses óculos? Como que você vai fazer? E uma conversa mental, sabe? Um processo que muito superior ao que seria por uma perda de óculos, né? E aí eu respirei fundo, falei, ok, você nunca perdeu nada. E nesse momento, internamente me veio uma vozinha falando, não, você já passou por isso uma vez, né? E aí vieram lembranças de um período da minha, aquela fase, você não é nem criança nem adolescente, né? Em que eu tinha que pagar um tratamento que eu estava fazendo, dentário, e o meu pai e minha mãe me deram um cheque para eu pagar o tratamento. E quando eu cheguei lá na dentista para pagar, cadê? Eu tinha perdido, né? E quando eu voltei para casa, eu tomei bronca, eu fiquei de castigo, eu não saí, eu perdi, eles estavam no processo de comprar roupas novas e eu fiquei sem roupas novas, né? E uma coisa me remeteu à outra, então esse processo que veio, na verdade, era um processo daquela minha criança lá atrás. Eu já havia passado por isso. E o meu discurso interno foi exatamente o mesmo que os meus pais fizeram lá atrás, né? Quando isso aconteceu. E eu trouxe isso para agora. Então eu ficava, mas esse óculos é caro. Essa armação é cara. Essa lente é a X, é a top e tal. E agora o que você vai fazer? Aí você não guardou a mesma coisa. E é uma coisinha simples, né? Mas que quando vem a emoção que está represada, que lá atrás ela não foi olhada, não foi aceita, não foi curada, ela vem com a força total. E muitas vezes aquela criança ferida, ela toma o controle. Ela fica na frente, porque é ali que tá doendo, né? E assim,
os meus pais tomaram as decisões que eles achavam que eram certas. Não cabe a mim falar, meu pai foi certo, meu pai foi errado. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas eu, Sandra, aqui como adulta, eu preciso tomar conta da situação, né? E olhar para minha criança. Então eu olhei para minha criança ferida, eu conversei com ela, porque eu percebi a situação e hoje, sendo dona da minha vida, eu posso fazer diferente do que os meus pais fizeram. Então, eu falei para minha criança, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente dá um jeito, né? A gente vai comprar outros óculos e tá tudo bem, isso acontece. Da próxima vez, nós vamos ser mais cuidadosas, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Então, hoje eu venho trazer aqui essa reflexão. Quantas vezes na sua vida isso já aconteceu? Principalmente lembranças, situações da infância, da adolescência, que ficaram mal resolvidas. Porque por algum motivo, aquela criança, aquele adolescente, não tinha maturidade suficiente para lidar com a situação. E aí ele acaba lidando com as regras, com as situações, com as crenças que os pais, com os cuidadores, sabiam que eles tinham, né? Então, e aí eu digo para você, pergunto, quantas vezes isso já aconteceu? Você lembra de uma situação? Então, quando acontece isso, a gente precisa se colocar nesse papel de adulto e acolher aquela nossa parte, né? Então, se dê um abraço. Se dê um abraço nessa criança, nesse adolescente, bata assim. Se sinta abraçado, se sinta acolhido. Acolha essa parte sua, que não sabia lidar com a situação, mas que você aqui agora, como adulto, como adulta, você pode ser responsável por ela. E que tá tudo bem. Está tudo bem. Você não vai puni-la. Você não vai colocar de castigo. Tá tudo bem. E isso, meio esse acolhimento, desarma a gente. E a gente consegue respirar fundo e pegar o controle do que a gente pode aqui no momento e tomar atitudes diferentes para que a gente desbloqueie, para que a gente caminhe com mais fluidez, com mais tranquilidade, tá? E eu consegui identificar isso porque eu trabalho bastante com os clientes com a criança interior, mas eu também me trabalho com isso. E eu tenho percebido bastante influência da criança interior nos meus processos. Então, quase que diariamente eu converso com ela e falo, tá tudo bem. Eu sinto muito pelo que aconteceu lá atrás, mas agora é diferente. Agora eu escolho fazer diferente. Tá? E me fala, me escreve aqui embaixo se isso faz sentido para você, como que foi isso, se você já percebeu algumas vezes isso acontecer, e se por um acaso essa história engatilhar alguma coisa aí, porque podem vir lembranças, engatilhar, manda uma mensagem para mim, para eu poder te ajudar, tá bom? E é isso, e desejo para você uma ótima semana. Tchau, tchau.